Queridos irmãos, a nós abrirmos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 ao 23. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23, é uma linda oração que o apóstolo faz em favor da igreja de Éfeso e de outras igrejas também. Como nós vimos, essa carta ela foi uma carta circular enviada a outras igrejas também. Diz assim a palavra do Senhor: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Oremos. Pai bendito, Pai celestial, guarda-nos nesse momento de toda distração. Temos a semana inteira para pensar em qualquer outro assunto, mas aqui nós queremos nos concentrar apenas na exposição da Tua verdade, porque essa verdade nos salvou. E o Senhor determinou que os salvos deveriam ter comunhão como igreja para Te adorar e aprender mais sobre o Senhor, conhecer mais sobre o Senhor. O apóstolo Paulo pede sabedoria e revelação do conhecimento em Ti, Senhor. Revelação não é para saber o futuro, com quem eu vou casar, se Deus vai abrir uma porta de emprego para mim, se Deus vai curar alguém. Não. A revelação que Paulo pede aqui é para que os salvos, a igreja, conheça mais a Ti, Senhor. E é do fundo do coração que eu oro, pedindo para que os nossos espíritos sejam edificados, santificados e cresçam no conhecimento e na graça. Ó Deus, vivemos um tempo maligno, maléfico, mal intencionado, tempo que a igreja nunca viveu. No passado, nós pastores pregamos mensagens temáticas. 5 passos para que Deus faça isso, 2 passos para isso e aquilo. Essas mensagens já não suprem mais a alma dos crentes, agoniadas de viverem nesse mundo, como o justo Ló, que afligia os seus ouvidos, Senhor, por viver no meio de uma sociedade ímpia. Assim estamos nós. Meu desejo é que o Teu povo conheça mais o Teu Filho, o Salvador. Não apenas dizer, Jesus morreu na cruz por nós, no nosso lugar. Isso nós já sabemos, Senhor. Nós precisamos saber mais do trono, da glória, da majestade, do favor, das belezas e de toda a riqueza
que o apóstolo Paulo ora para que a igreja conheça, Senhor. Riqueza essa que nos encanta, riqueza essa, ó Deus, que nos faz, Pai, deixar as outras coisas como centro e colocar o bendito Senhor, a sua palavra, no poder do seu Espírito que nos guia em Cristo, no centro da nossa alma, Senhor, no centro do nosso coração. Para isso, precisamos que o Senhor nos abra olhos espirituais, precisamos que o Senhor nos dê sabedoria espiritual, precisamos que o Senhor mostre o que o Senhor revelou aqui na Tua Palavra, para que nós possamos crescer em Ti, Pai. Tira toda resistência, Pai. Às vezes, por anos, não crescemos tanto no Senhor, e a carne resiste, mas a carne precisa, Senhor, ceder e morrer, para que Cristo viva em nós, e cada dia mais vive em nós. Nós não podemos apenas manter a fé que temos, nós precisamos aprofundar e precisamos mudar, ter mais mudança, ter mais maturidade, ter mais compromisso, ter mais amor ao Senhor, deixar as coisas do mundo por amor a Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, quem não se lembra aqui do hino Rude Cruz? Um dos hinos mais lindos e cantados por milhares de cristãos. Ele diz: mas eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O reverendo George Bernard, autor e compositor desse hino, um dos mais amados no mundo inteiro, ele era um metodista. Ele estava de volta de uma série de conferências evangelísticas no estado de Michigan e de Nova York. E ele estava passando por uma profunda provação, por profundos desafios na sua fé. E ele começou a refletir seriamente sobre o significado da cruz. E o que o apóstolo Paulo queria dizer quando em Filipenses 3,10 afirmou sobre a participação dos seus sofrimentos, nós participarmos do sofrimento de Cristo. Enquanto Bernard meditava sobre essas verdades, ele disse o seguinte, abre aspas, que ele se convenceu de que a cruz era muito mais do que um símbolo religioso, era o coração do Evangelho, fecha aspas. E nesse tempo, esse hino nasceu. Ele diz, voltamos a abrir aspas, a inspiração me veio num dia em 1913, é recente esse hino. Enquanto estava em Albion, nos Estados Unidos, em Michigan, comecei a escrever Rude Cruz, compus a melodia primeiro, e as palavras completas me foram postas mais tarde no meu coração, em resposta à minha própria necessidade. No momento de mais dura provação, ele teve uma vida difícil, ele quis ser pastor e não pôde porque ele se tornou arrimo de família. Então, ainda assim, claro, ele vivia às voltas, desejando pregar a palavra de Deus, se envolveu no Exército da Salvação, fez vários trabalhos lá, quando finalmente ele se tornou, então, um pastor metodista. Mas, no momento em que ele está em aflições, ele não busca a Deus para a solução das aflições somente. Eu quero especificar esse somente, porque um dia eu falei para alguém sobre isso, a pessoa falou assim, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Eu falei, não, calma, não é esse caminho. Não significa que é errado pedir algo a Deus. Mas a coisa é mais ampla, ela não é tão fácil quanto um cebion que você põe num copo e ele aferventa, né? Você tem que ter um relacionamento profundo com Deus, e esse relacionamento, ele só é possível com a cruz. E a mais da cruz para nos aprofundarmos durante toda a nossa vida. Na semana passada, se eu não me engano, eu estive em Guapó. A congregação da Segunda Igreja empossou um novo pastor, e eu fui lá representar a Ordem dos Pastores, como presidente da Ordem. E eu não sabia o que o pastor iria pregar.
Mas Deus já tinha colocado uma palavra para dar. Quando a gente dá uma palavra em nome da ordem, a gente lê um versículo e fala alguma coisa. Não prega de novo, né? Não é essa a intenção. E ele pregou exatamente aquilo que eu falei e reafirmei. Eu falei, olha, queridos, chega um tempo na vida cristã que às vezes a gente quer algo a mais do que saber que Jesus morreu por nós na cruz. Nós queremos outras coisas. E aí é quando a maioria das pessoas erra, porque ela se distancia da cruz e vai para outros lugares procurando coisas novas, ao invés de ela permanecer e aprofundar na mesma palavra que a regenerou e a salvou. Por que isso é importante, irmãos? Porque o cristianismo hoje ele está deturpado, a mensagem do evangelho corrompida, domingo após domingo. Há pastores e igrejas anunciando o evangelho que não é o evangelho do poder de Deus. Porque o poder que eles falam e buscam é apenas para atender às suas próprias vontades e necessidades. Não é muito diferente de quando você passa na rua e tem colado no poste aquele cartaz assim: Dona Georgina, traga o seu amor em 7 dias. As pessoas buscam o poder sobrenatural para atender ao seu próprio ego, à sua própria satisfação, às suas próprias vontades. Até dizem, não, eu quero a vontade de Deus. Mas, queridos, com todo o amor, não basta boas intenções. Não basta nós sermos bem intencionados. Nós não temos a verdade dentro de nós. Nós precisamos que essa verdade entre e venha do céu. Isso precisa ser iluminado, como Paulo orou. O Fernando até cantou uma música, né? Abre o Senhor os meus olhos do meu coração. É uma linguagem poética que a Bíblia também usou. Às vezes o autor da letra até esbarrou nessa passagem aqui, né? De fato, nós precisamos ter esses olhos abertos, porque senão nós vamos tratar Deus como a Dona Georgina, que faz amarração e traz a pessoa amada em 7 dias. Seja o que for a pessoa amada que nós queremos, seja qual for a nossa vontade e o nosso desejo. É claro, irmãos, que eu estou sendo aqui ironicamente saudável, né? Lógico, evidentemente. Mas, de fato, nós temos um evangelho que sempre coloca o homem no centro. Eu tive uma experiência essa semana de desevangelizar uma pessoa. Não sei se você já passou por essa situação. Eu tive que fazer um longo trabalho de desevangelizar uma pessoa, porque o evangelho que ela cria não era o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, como eu já vi pessoas no mundo dizendo isso, o evangelho tem que ser pregado para a igreja, porque as igrejas deixaram os trilhos da palavra de Deus, porque elas creem em outros evangelhos, que não é o evangelho da graça de Cristo. Então, eu conversava e batia um papo, né, e procurava ali evangelizar, e eu vou contar para vocês mais um pouquinho como é que foi, mas foi uma experiência muito legal, porque eu tive que desconstruir o que a pessoa entendia por ser evangelho, leia-se prosperidade e vitória, para falar da cruz, onde você às vezes passa por fracassos. E ainda assim você continua crendo no Salvador e entende que aquele fracasso vai cooperar para algum bem da sua vida e você vai melhorar e superar aquilo. Muito desse evangelho é para impedir o ser humano de sofrer. Você ora, você faz uma oração forte para você não sofrer e para você vencer, para você ter vitória. Então você tem uma vitória aqui, você tem outra vitória ali, e é só vitória. E tem até música que fala, agora é só vitória, agora é só vitória. Esse é o evangelho que muita gente crê. Então, quando você for evangelizar, nós não estamos no 1º século, como Paulo, o evangelho não é uma novidade. Você precisa, às vezes, desevangelizar, desintoxicar, desentupir as veias da fé de algumas pessoas. Por esse motivo, a Escritura continua clamando, ano após ano, o que nós lemos aqui no verso 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam, é para saber, não é para rupiar, não é para ver,
Não é para sentir, é para saber. Saber o quê? Qual é a esperança da vocação de vocês? Vocês têm uma vocação em Cristo. Que mais? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que é isso, pastor? É de comer. O que é pastoso? Vamos continuar aqui falando. Existe uma herança cristã que começamos a desfrutar aqui nessa terra, mas que ou foi propositalmente deixada de lado, ou foi esquecida, acidental ou distraidamente, e aí deixou-se de pregar essa herança. Então, no geral, muita gente prega o Cristo da cruz, o Filho de Deus, Deus feito homem, encarnado, morto, sepultado, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Lembra do credo apostólico? Esse credo apostólico ele é correto. Isso é da tradição da igreja, não pertence à igreja católica somente. É da tradição cristã. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. A diferença é que nós não afirmamos algumas questões sobre a igreja. Quando a gente fala da igreja católica, a gente fala da igreja universal, a igreja de Cristo, que não é a instituição católica. E ato contínuo, deixa as riquezas da cruz de lado e passa para outras coisas. Quais? O gosto do freguês. Você gosta de filé mal passado? É filé mal passado. Você prefere frango frito? É frango frito. O que você deseja? Declara. Declara, determina. Que vai dar tudo certo. O que você quer? Você quer uma viagem para Disney, filha? Determina. Se você não tem, é porque você não tem fé. E você precisa, então, desevangelizar ou se desevangelizar, se você já acreditou nisso num dia. E aí, queridos, nós precisamos da iluminação do Espírito do Senhor para entender o que Paulo vai dizer na frente, em Efésios ainda, no 3, 18 e 19, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Para que essa plenitude de Deus? Para que você mude e seja mais santo, mais fiel. Nós lemos na semana passada, no versículo 11, que nós fomos predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Nós devemos ser para louvor da glória de Deus, viver uma vida santa, imaculada, onde os nossos pensamentos são santos, a nossa imaginação é santa, a nossa palavra é santa, a nossa timeline é santa. Aliás, não existe diferença entre vida online e offline, você é o mesmo, lá e acolá. Então não existe, isso aqui na internet não tem problema. E esse tipo de mensagem, que fala da largura, comprimento, altura e profundidade, precisa ser pregada nos púlpitos das igrejas, a fim de edificar os filhos de Deus. Essa pessoa que eu desevangelizei, frequentou sempre igreja neopentecostal, ao corte de R.R., Valdomiro e etc. E ela me disse, literalmente nunca, nenhum pastor me disse isso que você está me dizendo. Eles só conversavam comigo sobre prosperidade e vitória. Vem cá, filha, você está sofrendo, a gente faz uma oração forte. Né? Aí tem campanha de tudo que é jeito. Mas o sofrimento, irmãos, ele é necessário para a gente crescer na vida e em Cristo. O Filho de Deus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. É bom que os jovens aprendam a sofrer sempre. Pastor, isso significa, então, que a vida cristã é só um vale de lágrimas. Se você ler só uma parte da Bíblia, sim. Se você for um cristão e aprofundar na leitura bíblica, você vai ver que não, que é uma caminhada. Na caminhada, às vezes, tem vales e, às vezes, tem lindos montes maravilhosos. Mas não existe a só vitória. Não existe isso de que se você está sofrendo é falta de fé.
Talvez você esteja sofrendo porque esteja sendo teimoso e não se santifica e não é fiel a Deus. Aprendeu uma vida religiosa, um pouco lá, um pouco cá. Como 2 pés em 2 canoas. E você vai indo, porque você quer as 2 coisas. Você criou um combo do McDonald's. Número 1, que vem o Big Mac, a batata frita, a Coca-Cola, e você não quer abrir mão de nada. Porque você quer Jesus, você quer a bênção, você quer a vida espiritual, mas você também quer o mundo. Então você vai. O problema é que andar com 2 pés na canoa, uma canoa vai para lá, outra para cá, e você cai. Quem quebra a cara é você. E Deus te leva a confiar muitas vezes mais nele. Mas você quer vencer pela sua própria mão, nos seus negócios, no seu casamento, seja o que for. Ou então você não quer sofrer, você não quer esperar. A espera é um sofrimento didático. E aí você vai, senta do lado de alguns desses pastores, e eles vão dizer para você, isso é inveja na sua vida. Fizeram uma macumba para você. Né? Então você tem que ter fé para você vencer isso. E acabou. Isso não é evangelho. Isso não representa as riquezas celestiais. Essa pessoa me diz o seguinte, eu queria gravar o que você está falando, para poder ouvir depois. E eu respondi, não precisa gravar. Essa é a mensagem do evangelho que deve estar nos púlpitos, domingo após domingo, em todas as igrejas que se dizem de Deus. Não precisa gravar. Isso não é mensagem de ceia. Você precisa mudar. Você precisa crescer. Você precisa ser fiel. Você precisa amadurecer. Uma das coisas mais tristes é o crente que faz carinho em Deus no domingo. No domingo, ele pega Deus como um ursinho de pelúcia e faz carinho nele. Na segunda-feira, o ursinho vai para o armário. E a pessoa não cresce espiritualmente, ela não lê a Bíblia, ela não ora. Ela começa o dia olhando o WhatsApp e acabou. Ela vai dormir 1h olhando pela milionésima vez o TikTok e acabou. E Deus vai ficar guardado no armário. E domingo, que não tem trabalho, a coisa meio quietinha, aí a gente faz um afago em Deus. Quanto tempo você segue Jesus? 40 anos? 30? 20? A vida inteira? Como é que é a sua vida espiritual de lá para cá? Você ainda toma decisões baseado no que você quer? Nos teus sentimentos? Eu tenho insistido com essa questão dos sentimentos. Não para que você esqueça deles ou não cuide deles, por favor. Por favor, sentimentos são coisas boas dadas por Deus. Quem não gosta de estar feliz, né? Quem não gosta, às vezes, depois de um bom choro, aliviar a alma. Mas você não pode deixar ele guiar a sua vida. E tem crente que vive apegado, ao invés do padrão da verdade, apega-se ao que sente. Ainda. O que vai fazer o crente crescer? O evangelho. Você ainda não confia em Deus, você ainda não entende que Deus cuida de você materialmente. Você está sempre querendo dar um jeito, fazer alguma coisa e tal. Você não entende ainda que é Deus que supre as coisas para você. O que você precisa é buscar o reino em primeiro lugar, é ter comunhão com Deus, é aprofundar, é ter os olhos abertos, é ter um coração iluminado para confiar mais em Jesus. Confiar no quê? Nesse poder que Paulo fala, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que hoje deu a mim e você uma nova vida espiritual. Uma nova vida espiritual que nos faz ter um padrão para viver de acordo com a glória de Deus. Romanos 3,13, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que fomos destituídos? Porque a humanidade pecou. O pecado nos destitui dessa glória, desse padrão de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então Jesus vem, faz a sua gloriosa obra e nos une novamente ao Pai. E a gente quer só tirar a carne e deixar o osso de lado. Eu quero só o corte do filé. Você pesa aí para mim só o filé e tira a gordura. Embora tem gente que gosta da manteiga, gordurinha lá, né? No churrasco.
Queridos, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que vai levar você a confiar mais em Cristo, para que nos desafios, como o reverendo Bernard, você possa aprofundar mais na cruz, mais na verdade. Quando você passar por provas financeiras, amorosas, da família, de saúde, você se agarre mais e se aprofunde mais na cruz. A ideia do poder é esse, é te levar a compreender mais. Essas provações te aprofundam e ajudam você a se aprofundar na palavra, para que então você se revista e se fortaleça com mais fé. Esse poder nos leva a buscar uma perseverança para viver na excelência e no padrão da santidade de Deus, deixando os erros cada vez mais para trás e mantendo o alvo diário, sermos santos e irrepreensíveis como Cristo. O Evangelho é para isso. O Evangelho é só para isso. A cruz é só para isso. Não é para mais nada. Não tem nada a ver com a sua e com a minha carteira. A cruz não tem nada a ver com isso aqui. A cruz não tem nada a ver com a minha saúde física. A cruz é para você e eu sermos santos, sermos sal da terra e luz do mundo. Você que está aí me assistindo, às vezes que não é de uma igreja histórica, para de procurar a igreja por causa de saúde e de dinheiro. Para, a igreja não existe para isso. Saúde tem posto médico, dinheiro tem trabalho. O que Deus abençoa, faz Ele abençoa, né? Sua saúde, seu trabalho. Você quer ganhar mais dinheiro, filho? Pedala, Robinho, estuda, trabalha, empreende. Não tem a campanha do envelope de alguma coisa. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, mas é a fé que Deus deu para o pastor. Só se foi o Deus desse mundo que deu para ele. A fé do pastor e da igreja é só essa daqui, mais nada. Alguém talvez apressadamente possa me dizer, mas pastor, Isaías 53 diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É só a gente tomar posse disso. Cara, não existe esse negócio de tomar posse assim, não tem uma coisa passando que você vai agarrar. Isso é mentira. Não existe isso, mentiram para você a vida inteira. Quer ver? Abre Isaías 53. Eu não vou ler tudo, mas no 52, a partir do verso 13, só o subtítulo que a editora deu na Bíblia está assim, o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Não fala de bênção. Quatro. 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí, está vendo, pastor? A enfermidade, ó. E as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não a doença física de todos nós. O texto, quando ele fala de doenças, de enfermidade, está falando de mal moral, de pecado. O contexto, leia o capítulo anterior e posterior. Não tem nada. Gente, tira a beleza do texto e da obra do Messias e a profundidade do que ele fez daqueles que iriam para o inferno, mas não foram pelos méritos de Cristo, pregar esse texto para a cura divina. Isso tira a beleza do texto.
O que não quer dizer que Deus não cure. O que não quer dizer que Deus não abençoe. O que não quer dizer que Deus não ressuscita. Ele faz tudo isso. Sempre fez. A vida inteira. E Ele não precisa da obra da cruz para isso. E que você tome posse, sapateie, compre livro do RR, quando tomar posse da bênção, em nome de Jesus, do Reagan, etc. Não precisa de nada disso. Você deve orar. E oração não custa nada, meus irmãos. Você não precisa ser associado. Você não precisa pagar a bênção. Você não precisa ouvir testemunho do tipo, eu não era associado, eu associei, meu filho tinha sarampo, não sei o que, e foi curado. Isso é um engano sujo, deslavado. As bênçãos de Deus não te custam nada, nem um centavo. Ofertas são para manter a obra do Evangelho, a igreja local, a pregação, a organização de uma igreja local, para manter ministros, pastores, missionários, para ajudar em obras sociais aqueles que têm fome. Não tem nada a ver com bênção. Existem promessas de que se você ofertar, Deus vai cuidar de você. Essas promessas é só para você superar o seu medo de que isso vai te faltar. É para isso. Mas, queridos, tira a beleza do texto, tira a beleza daquilo que Paulo está engrandecendo em Efésios 1. O texto de Isaías, ele vai crescendo em significado e clareza, até mostrar o sacrifício vicário do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo bendito, eternamente. Quando você bota o teu interesse no meio, perde a beleza. Não procure pregação para receber bênçãos. Seja muito abençoado. Peça a bênção de Deus sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Mas isso é assunto para a vida de oração. A vida devocional, que a maioria dos crentes não tem. A leitura bíblica diária e a oração constante, orar sem cessar. Por isso querem resolver tudo no culto. Orem a Deus, peça que Deus te abençoe. Se você está doente, ore. Ore. Peça para pessoas orarem. Nós tivemos 2 casos, glória a Deus, até hoje, até aqui, e que Deus assim mantenha, nós não perdemos nenhum irmão na igreja para a Covid. Nós tivemos o irmão Odenim, que ficou muito grave, muito grave. Ele não conseguia nem, ele ficou acamado depois da Covid. Tivemos a irmã Adriana, que essa igreja orou fortemente, insistentemente, e ela foi curada, e nós não precisamos botar moedinha na caixinha, porque a bênção de Deus não custa nada, irmãos. Você deve orar para Deus te abençoar. Mas quanto à palavra, a oração de Paulo é que os olhos espirituais se abram. Qual é o motivo da cruz, então? É o que o Paulo está glorificando em Efésios 1, a salvação. E ele nos diz que tem mais para nós avançarmos e crescermos, ao termos o coração iluminado com a verdade, ao viver cheio de gozo, de paz e de tranquilidade, sem medos religiosos, sem religiosidade, sem falsidade, sem aquela aparência para os irmãos da igreja, sem costumes e hábitos religiosos. Mas a liberdade que o Evangelho dá e a liberdade que o Evangelho dá, você vai viver em santidade. Os irmãos vão viver se amando, como ele disse aqui que os efésios se amavam. A liberdade, ela te leva para a santidade e a pureza, a você depender mais do Espírito Santo para viver, ser a imagem de Cristo. E nesse meio tempo, ore a Deus e suplique pelas suas necessidades emocionais, financeiras, sua saúde, seu relacionamento, seu casamento, seus filhos, as dificuldades que você tem no trabalho, aquele vizinho que faz um barulho danado. Eu já orei por alguns e eles foram embora, viu? Vizinho barulhento, você trata desse, você ora e pede para Deus dar ele uma casa melhor, longe de você. Talvez para quem goste de barulho, né? Fala, Jesus, abençoa ele, dá uma casa maior para ele, mais bonita. Mas tira ele daqui, deixa eu ficar no meu sossego. Eu já orei mesmo, é sério. E Deus atendeu.
o Evangelho, a beleza dele, a luz, o que o nosso coração deve ser iluminado, é para amarmos Jesus diariamente, como se todo dia fosse culto, das 18 às 19h45. É para que esse tempo ele seja constante. Nós precisamos do coração iluminado, porque a nossa tendência é voltar para a carne, nos inclinar para a carne. Nós somos filhos desse mundo, nós nascemos pecadores. O Evangelho é para continuar essa obra da graça na minha e na sua vida. É para Deus nos transformar, é para Deus nos fazer pessoas mais certas, mais honestas. O hino Rude Cruz, o título original dele é The Old Rugged Cross. Eu treinei a semana para falar para vocês. Que numa tradução literal poderia ser a velha e rude cruz. A cruz maldita que matou o nosso Senhor, que tinha que ter matado a mim e a você. Ele se tornou maldito sobre o madeiro. A velha e rude cruz. Ela nos deu bênçãos espirituais. Era algo que Deus ainda não tinha feito. Ele já tinha ressuscitado, curado, prosperado. Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Jirê, tudo ele já tinha feito. Mas a salvação ainda não, então precisou da obra da cruz. Por isso, não maculemos a sua beleza e a sua pureza. Não achemos, Jesus não ressuscitou por causa para te dar uma boa saúde. Deus já fazia isso antes. Deus é Deus, o tempo inteiro Ele faz isso até o mundo acabar. Continue crendo na cura divina, continue crendo no que Deus pode te abençoar, continue crendo em tudo, mas crendo da maneira bíblica, certa, santa, sem sujar a cruz com aquilo que ela não tem como propósito. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós falamos semana passada são bênçãos passadas, presentes e futuras. Lembrando um pouquinho do que falamos na semana passada. A bênção espiritual passada é a eleição, o ato eterno e insondável de Deus, pelo qual, no conselho da sua vontade, soberanamente, Ele decide, ao invés de jogar justamente alguns no inferno, Ele exerce misericórdia, para que essas pessoas sejam alvo da sua misericórdia. E Ele tira, então, a ira que iria sobre eles e lança essa ira sobre o Filho dele, Jesus. A ira que viria sobre você e eu, essa ira desvia a sua rota e cai sobre Cristo na cruz. Um Cristo santo, de valor eterno, que então paga os nossos pecados. E nós, o que recebemos? As bênçãos espirituais em Cristo, que você e eu temos que aprofundar e aprender a valorizar mais. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a nossa confissão de fé de batistas, diz assim, abre aspas, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. A declaração original da Convenção Batista Brasileira, porque depois ela foi mudada em 85, ela foi revisada, né? Era a declaração de fé das igrejas batistas do Brasil, ela é muito mais linda, não deveria ter mudado. Diz assim, cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual Ele graciosamente regenera, santifica e salva pecadores. Ela exclui completamente a vanglória, promove a humildade, amor, oração, louvor, confiança em Deus e é o alicerce da segurança cristã. Como eu falei, quando corretamente compreendida, essa doutrina te traz uma paz
Eu vou repetir o que eu falei domingo passado. Pode chover canivete ou ácido em cima de você. Isso vai te dar uma paz, uma confiança, um descanso. Você vai ver o quanto a ansiedade diminui com isso. A bênção presente, a redenção, que é quando o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça e do juízo. O novo nascimento, quando Ele nos converte, aplicando a obra da redenção de Cristo na cruz em nós. Nesse momento somos unidos em Cristo, portanto, os efeitos da sua morte passam para nós. Nós lançamos sobre Ele o nosso pecado e Ele lança sobre nós a sua justiça. Não é pouca coisa que tem sobre nós. É só a justiça de Cristo. É muito amor e misericórdia. Gente, ninguém merece isso. Não tem como. São essas belezas que você vai entendendo, essas nuances. Ele lança sobre nós não a cruz, mas a sua própria justiça da sua vida santa. A justiça dele está sobre nós, de maneira que quando o Pai olha para um crente, ele vê a justiça de Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é de arrepiar. E as bênçãos futuras. A esperança pela qual nós temos o selo do Espírito para sermos resgatados como propriedade eterna do Senhor. Essa esperança não é como a esperança, às vezes, de um filho que espera que o pai prometeu dar um presente para ele no Natal. Porque pode ser que o pai não consiga comprar. Pode ser que o pai morra, Deus o livre. Não é a esperança de expectativa. A esperança cristã, ela não é assim, eu vou contar com fulano. Eu vou contar com Iris Rezende para fazer alguma coisa por mim. Se bem que ele prometeu fazer uma pracinha aqui, ele fez, viu? Essa pracinha aqui, essa da frente aqui. A esperança cristã é de algo infalível. Você e eu vamos chegar no céu. Só que o tipo de vida que as pessoas que vão chegar no céu vivem na terra tem que ser uma vida com o padrão do céu. Suas decisões têm que ser puras. Você precisa crescer no amor e na comunhão com Deus, na comunhão com a igreja. Paulo se alegra não só pela fé, mas pelo amor dos irmãos. Comunhão. Comunhão. Concluindo. Pastor, que aplicação isso vai ter para o meu boleto de segunda? Nenhuma. Mas para a sua fé, sim. Para a sua comunhão com Deus, sim. Para você buscar o reino primeiro, sim. E o boleto vai ser acrescentado. Ele é Pai. O boleto vai cair lá, pim. No tempo e no modo de Deus faz pim. Paga os boletos tudinho. Não, pastor, mas eu queria ouvir isso uma palavra de benção, para eu animar. Eu não sou o bozo. Eu não sou o palhaço de todos vocês. Um dia na igreja alguém disse, uma igreja de sucessão pastoral, eu quero um pastor que me motive. Eu falei, ele não é palestrante motivacional. Você quer um pastor ou um palestrante? Um coaching? O que você quer? Decide. Você quer igreja ou você quer um teatro de animação? A pessoa olhou meio assim para mim, não gostou naturalmente, né? Mas a igreja tem crescido, queridos. A igreja está abrindo o coração e Deus está iluminando o nosso coração. A palavra nos guia em várias coisas. Nosso EBD hoje, a gente falou de várias áreas da vida, aplicando a palavra de Deus, os cuidados de Deus. Por favor, a questão é organizar a casa e dar prioridade, o centro correto. E mais, que a palavra te ajude a ser mais santo e a não dar jeitinho de como você conseguir as coisas. Os motivos de gratidão de Paulo, então,
É tudo isso que nós expusemos aqui. Brota no coração dele gratidão a Deus. Pelos irmãos que creram e se amam. E Paulo pede, como eu falei, você deve pedir a Deus. O quê? O que você precisa. Quanto custa? Nada. Não precisa fazer 9 semanas de alguma coisa para isso. Você deve fazer 9 semanas de adoração, gratidão a Deus pela salvação. 9, 20, 19, 200, a vida inteira. No ano vai dar umas 53, 54 semanas mais ou menos. Acho que é isso que tem o ano, né? 52 a 54, sei lá. Paulo pede para que eles entendam melhor o que é a salvação, o que é essa riqueza que já tem. Paulo pede isso a Deus. Essa pessoa que eu desevangelizei e evangelizei, eu deixei o comentário dela final para a conclusão. E ela disse assim: meu Deus, como a palavra de Deus é bela, rica e profunda. E passou anos ouvindo um lobo dizendo que era pastor, pregando a Bíblia para ela. Anos, anos e anos e anos sentado num banco. Pela primeira vez ela contemplou a beleza da palavra. Há pessoas que não foram corretamente evangelizadas ou discipuladas. As que não foram corretamente evangelizadas têm que desconstruir e construir. Mas algumas até creram de verdade. Mas não foram bem guiadas, discipuladas. E a culpa nem é delas, é de quem está aqui na frente com o microfone na mão. Ao conhecer mais da cruz, a igreja sai desse estágio de rodear o monte, igual Israel no deserto. Lembra que eles teve uma época que eles ficaram um tempo bom rodeando o monte? Aí Deus disse: vocês já rodearam tempo demais esse monte. A igreja de Cristo sobre a terra precisa avançar para ser sal da terra e luz do mundo. Não para que as pessoas vejam que a gente é famoso, ou isso, ou aquilo. Para ver que nós estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo, acima de Satanás e seus demônios. Quando há batalha espiritual, você deve batalhar e vencer em nome de Jesus. Mas a sua vida não é uma guerra espiritual o tempo inteiro. Isso é maluquice. Tem gente que acorda brigando com o diabo e dorme brigando com o diabo. Que nós possamos ter amor e prazer em ouvir mais o Evangelho. Que essa seja a minha sede e a sua sede no culto ao Senhor. Para a glória dEle e para o nosso bem. Em nome de Jesus, queridos. Amém.